Muito bem, hoje de volta aqui ao Plano de Sequência, a gente vai falar sobre Oppenheimer. Mas, primeiro, eu não vi o filme ainda, tá? Tô com expectativa alta. Irei falar de Barbie também, mas após ver o filme, que eu acho que vai ser melhor. Mas Oppenheimer tem um tema que eu gostaria de falar antes da gente ter a oportunidade de ver este filme, que é sobre o porquê desse mito, mesmo sendo real, acabar nos levando para uma ideia tão grandiosa, que é a ideia do Prometheus americano. Muito bem, vamos lá. Oppenheimer, né? É um filme aí dirigido pelo Christopher Nolan, tem o Cillian Murphy no papel do protagonista, né? O Robert J. Acho que é isso mesmo, né? Oppenheimer. Robert Oppenheimer, é isso mesmo. E basicamente ele era o líder, o chefe, né, do projeto Manhattan, responsável pelo experimento Trinity, que foi o primeiro experimento feito usando uma bomba nuclear, né, um protótipo, né, de bomba nuclear do que viria a ser realmente a real arma. E, bem, primeiro um pouquinho dessa história, né? Basicamente a gente tem ali nesse projeto Manhattan algo que é muito interessante e que me fez pensar muito, porque eu estava conversando com um amigo meu e aí a gente falou assim, cara, por que a gente gosta tanto dessa história, sabe? E não gostar no sentido de que, olha que bonito, uma bomba atômica foi criada, olha que legal. Não, não é nesse sentido. É muito mais uma questão que leva à ideia da história por trás desse projeto, que vai muito além de qualquer outra história por trás da criação de uma marca, uma empresa e afins. E a gente conversou, trocamos uma ideia e chegamos até uma resolução. Mas pontos interessantes, né? O Robert Oppenheimer, né? Esse filme é a adaptação de um livro, né? O Prometheus Americano, título do livro. E já é interessante a gente olhar para o título do livro, em como eles adotam o nome, né, o apelido do Oppenheimer, a um conto grego, que era do Prometeus, esse homem que roubou o fogo dos deuses e deu para os homens, e foi fadado ali a ser torturado eternamente. E é basicamente o que acontece com Oppenheimer, né? Ele basicamente cria a maior arma da humanidade até então, né? É claro que hoje em dia tem as bombas de hidrogênio, eu acho, bombas de gás, enfim, vários outros problemas, mas digamos que foi um estopim. E qual que é a tortura dele? É algo, é um vídeo que o plano de sequência não costuma ter cortes, né? Mas eu vou colocar um corte aqui só para você ver esse vídeo e você entender qual que é a tortura que ele sofreu após os seus atos, né? É muito interessante ver esse vídeo. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. E aí tá, você viu esse vídeo, percebeu que assim, o peso que ele carrega em cima dos seus ombros é um peso gigantesco, porque é um peso que mesmo após a sua morte vai permanecer na humanidade. E é muito interessante porque isso olha sempre para a ideia, né, do Criador e de que o Criador sempre vai sofrer com a sua criação. Isso é claro, a gente olha ali para os contos bíblicos, né, para a própria ideia de Deus e da criação dele, nós humanos, e também para os inventores, né? O próprio Santos Dumont com os aviões, ele nunca pensou que seria usado como armas,
o Alan Turing, né, com a computação. Então, são esses criadores, né, que acabam surgindo e tendo essa história de certa maneira mítica, porque o seu legado é passado, né, muito após a sua morte. A sua morte não impede a continuação das suas ideias. Mas um ponto interessante também é que o Robert Oppenheimer, ele não era o único cientista do projeto, teve muitos. Então ele não era somente o cara que criou tudo e resolveu fazer tudo. Não, longe disso. Tanto que os estudos do próprio Albert Einstein ajudaram na criação da bomba atômica. Não todo mundo sabe disso, né? Mas assim, é algo até de conhecimento comum, de certa maneira. Porque mesmo ele não sendo o criador, de certa maneira, da bomba atômica, ele sendo um dos responsáveis, porque ainda assim a gente é ficcionado na figura dele, do Oppenheimer. Tem esse livro aqui, que é O Crepúsculo dos Ídolos, do Friedrich Nietzsche, e é muito interessante que aqui ele aborda uma questão importante, que é como nós, como humanos, é de um costume, não costume, eu falo culturalmente, mas algo interno nosso, como sociedade, colocar pessoas em pedestais e transformá-los em ídolos, né? Aqui ele pega um aspecto muito pautado na religião, no cristianismo, bem focado no catolicismo, em como esses ídolos surgem e acabam nos cegando e transformando aquela ideia daquele indivíduo em um deus, em algo que ele não é, ele é somente um homem, né? E isso, levando em conta a nossa realidade atual, por exemplo, o século XXI, nós temos essa ideia do crepúsculo dos ídolos agora com o mito do empreendedor, né? Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, todos eles, Bill Gates, são pessoas que são ídolos devido à sua suposta criação ali. Entretanto, o Elon Musk não criou sozinho a Tesla, o Steve Jobs não fez o iPhone do zero, Mark Zuckerberg não fez o Facebook do zero, Bill Gates também, enfim. Mas eles são vendidos como os maestros, entre aspas, né, desses projetos, eles que ditam ali as pessoas geniais para tornar esse projeto ser real. Então, muito dessa ideia que a gente tem do Oppenheimer vem dessa nossa ideia interna de ídolos, de criar uma idolatria em volta de um único indivíduo em específico. E é claro, o Robert Oppenheimer, ele era um cientista, ele participou muito do projeto, várias decisões foram tomadas por ele, mas ao mesmo tempo ele não foi o único. Mas a gente levou e fomentou essa ideia, tanto que o Oppenheimer mesmo, ele virou uma figura cultural nossa. Então isso é muito curioso, né? Mas por que a gente gosta tanto disso, né? Citei algumas coisas aqui, mas ainda não falei em específico motivo. E para mim, tá na ideia de que tudo que envolve o Projeto Manhattan, o experimento Trinity, é algo que a gente só vivencia de fato, normalmente, na ficção. O Projeto Trinity, ele foi feito numa cidade distante, na cidade do México, uns 200 quilômetros de distância de Los Angeles, Las Vegas, acho que é Los Angeles mesmo. E ali numa região muito pequena, uma cidade com 2 mil habitantes, os Estados Unidos investiu nesse projeto, né? O governo americano criou uma cidade inteira para colocar todos os cientistas do projeto ali. Eles não podiam sair do lugar, eles tinham que levar suas famílias para lá, até o momento em que o projeto desse certo e fosse, né, dado para o governo americano. Era uma corrida nuclear, né, porque havia, né, a especulação de que a Alemanha nazista já estava estudando a ideia da bomba atômica, outros países também. Então era uma corrida do governo americano para vencer esses outros países e até mesmo também, né, claro, vencer a guerra. E aí a gente tem, nesse quesito, essa ideia do secreto, do projeto secreto, que a gente vê em filme de espionagem, filme de super-herói, até mesmo em filme de comédia. A ideia do segredo é algo que fomenta muito a nossa imaginação, um segredo que não pode ser revelado, algo que está oculto, e ainda mais sendo algo do governo, né? Que até hoje rola as teorias da conspiração de... Meu gato começou a miar. Até hoje rola as teorias da conspiração envolvendo a Área 51 e, enfim, outras coisas do governo americano, mas, ao mesmo tempo,
é um mito, né, esse mito conspiracionário, né, que percorre todo o nosso imaginário. Essas lendas e histórias de projetos secretos, e o projeto Manhattan é algo que sabemos que foi real, algo que a gente só realmente vivencia coisas assim de fato na ficção. Então é um mito sendo posto na realidade. Então, é algo que envolveu o recrutamento secreto de diversos cientistas em volta dos Estados Unidos, que envolveu diversas empresas, né, diversas fábricas começaram a criar uma manufatura, não diria manufatura, mas basicamente tudo que era necessário para o projeto ocorrer, né, começou a fazer uma criação em massa ali para isso. Então, todo o governo americano se voltou em prol disso, em prol da criação em volta do que era o Projeto Manhattan, em volta da criação da bomba atômica. Então, é muito curioso por causa disso. E eu estou curioso para ver o filme também do Oppenheimer por conta disso. Porque o Christopher Nolan, apesar de tudo, né, que ele tem defeitos, ele não é um diretor perfeito, na minha opinião, mas ele consegue criar um mito em volta de algo realista, digamos assim, né? O Batman dele, por exemplo, é algo muito pautado na realidade, mas ainda há ali o elemento fantástico disso. E eu sinto que isso ele vai levar para Oppenheimer e eu estou muito interessado para ver esse filme. Então, assim, se você não gosta desse tipo de filme, não é um filme de guerra, não é um filme voltado para mostrar relatos da Segunda Guerra Mundial, não é isso. Mas dê uma oportunidade. Quando você for ver Barbie, vai ver Oppenheimer também, porque vale a pena. E no final das contas, a gente vai vivenciar muitas outras, poucas vezes, um momento do cinema onde nós temos tantos filmes assim sendo lançados, não com ideias originais, né, mas com certo refresco, sem ser algo que é repetido toda semana com o lançamento de filme que nós já vimos 2 anos atrás. Então vale a pena dar uma olhada. Apesar de que, no final das contas, a gente não vai ver isso na qualidade máxima, porque, né, porque o Nolan falou que gravou usando Ultra K, IMAX, enfim, mas vale a pena conferir Oppenheimer, justamente para a gente que é curioso sobre essa história e quer entender mais sobre como o Oppenheimer e como esse projeto foi concluído e como ele de fato ocorreu em suas nuances.